Dando continuidade, então, aos julgamentos dos processos de hoje, dia 16, período da manhã, vamos agora ao processo de relatoria do conselheiro Elcio Reis, itens 115, 116, 117, 118, todos eles da Companhia Siderúrgica do Pará, COSIPAR. Com a palavra, Elcio. Bom, essa minuta de acordo aqui que eu vou ler, ela vale para o 115 e o 116. Então, aqui é um despacho decisório que indeferiu o crédito de IPI, de crédito presumido de IPI, mas reconheceu em parte a homologação tácita de algumas declarações de compensação. Consta do relatório fiscal que embasou o despacho decisório as seguintes conclusões: regularidade das informações prestadas no demonstrativo de crédito presumido retificador, glosa dos créditos relativa à aquisição de acetileno, oxigênio, gás, barro, betonita, silicato de sódio, soldox, por não terem sido informados como insumos no fluxograma do processo de produção e nem na lista produzida pelo interessado, contrariando o artigo 1º da 9363. Glosas relativas a carvão vegetal, minério de ferro, calcário, areia, seixo e quartzito, por não constar a escrituração de entradas relacionadas a crédito presumido de IPI no RAIP, no trimestre objeto desses autos, sendo ressaltado que, em relação ao carvão adquirido de pessoa física, mesmo que tivesse sido escriturada a sua aquisição, ele deveria ser glosado da mesma forma. Glose de crédito decorrente de aquisição de energia elétrica, combustível e lubrificantes, por inexistir autorização legal no regime da 9363. Glose de créditos relativos à armazenagem e frete, à aquisição de máquinas e equipamentos e a serviços utilizados na produção, por falta de previsão legal. Inexistência de qualquer registro de crédito presumido de IPI no segundo semestre de 2003, no livro de registro de apuração de IPI, fato esse em desacordo com o artigo 14 da IN 210/2002. Na manifestação de conformidade, o contribuinte pleiteou o afastamento das glosas, aduzindo direito a crédito na aquisição do acetileno, oxigênio, energia elétrica, lubrificantes, por se tratar de insumos aplicados em processo produtivo, que é a produção de GUSA. Desobrigação de escrituração do RAIP, por não ser sujeito passivo do IPI. Inexistindo a legislação, vinculação do reconhecimento dos créditos de insumos à escrituração fiscal. E direito a crédito nas aquisições junto a pessoas físicas, de acordo com jurisprudência do CARF. Aí, na manifestação, ele trouxe um fluxograma do processo de produção. A DRJ reconheceu em parte o direito creditório e consta do voto, né, da DRJ o seguinte: considerando a jurisprudência vinculativa do STJ sobre a matéria, as aquisições de insumos junto à pessoa física podem ser admitidas no cálculo presumido de IPI, mas desde que devidamente comprovadas. Somente o regime alternativo da 10276, que os gastos de energia elétrica, combustíveis e lubrificantes passaram a gerar créditos na apuração do crédito presumido de IPI. Os custos relativos à alocação de máquinas e equipamentos, bem como os relacionados aos demais serviços utilizados na produção de bens, não estão previstos na Lei 9363, como passíveis de desconto de crédito. Não se trata de matéria-prima, intermediária ou material de embalagem, mas apenas insumos indiretos de produção. Quanto aos custos relativos à armazenagem e frete, tais despesas acessórias somente integram a base de cálculo do benefício fiscal se forem cobrados do adquirente, ou seja, se estiverem incluídas no preço do produto adquirido. Dos insumos consumidos ou utilizados na produção, nem todos são matérias-primas ou produtos intermediários para fins de legislação do IPI, mas somente aqueles que integram o produto final ou são consumidos em contato direto com esses mesmos produtos. A base de cálculo do crédito presumido de IPI restringe a matérias-primas, produto intermediário e material de embalagem utilizado no processo produtivo, ou seja, na industrialização de bens destinados à exportação, sendo imprescindível que o estabelecimento industrial seja produtor dos bens exportados, sob pena de não se reconhecer o direito ao benefício fiscal. Aqui, só fazer uma parte aqui, que o contribuinte alega que ele não é contribuinte do IPI, né? E que ele não estaria obrigado à legislação do IPI e tal e tal. Mas aí, aí a DRJ está fundamentando aqui, né? Que o benefício aqui é para exportação de bens fabricados pelo exportador. Então, ele tem que ser contribuinte do IPI. A pessoa jurídica encontra-se obrigada a conservar em ordem livros, documentos e papéis relativos à sua atividade ou que se refiram a atos ou operações que possam vir a modificar sua situação patrimonial,
enquanto não prescrito eventual processo que ele seja pertinente. O total do crédito presumido pleiteado corresponde a 693 mil, ao passo que as declarações de compensação utilizando o mesmo crédito totalizam 999 mil, tendo a unidade de origem já reconhecida a homologação tácita de parcelas das compensações declaradas no montante de 871 mil, apresentando-se absolutamente inócua, ao final das contas, qualquer discussão acerca da procedência ou não das glosas perpetradas pela autoridade fiscal, uma vez que, em concreto, a pretensão creditória manifestada pelo contribuinte, embora ilegítima, já se encontrava integralmente satisfeita. As declarações de compensação apresentadas antes de 23 de 2009 já se encontravam homologadas tacitamente, dado que o contribuinte foi cientificado dos parte decisório em 23 de 2014. Cientificada a decisão, o contribuinte interpôs recurso e repetiu ipsis literis os termos da manifestação de conformidade. É o relatório. Pode ir para o voto, Laércio. Elcio. De pronto, deve-se registrar que, inobstante a DRJ ter enfrentado todas as glosas e questões correlatas constantes do despacho decisório, o recorrente, tanto na manifestação de conformidade quanto no recurso voluntário, restringiu sua contrariedade aos seguintes itens: direito a crédito na aquisição de acetileno, oxigênio, gás, barro, bentonite, silicatos, sodox, energia elétrica, lubrificantes, por tratar de insumos, produção de busa. O fato de não se encontrar obrigado à escrituração do RAIP, por não ser sujeito passivo do IPI, inexistir na legislação vinculação do reconhecimento dos créditos de insumos à escrituração fiscal. Direito a crédito nas aquisições junto a pessoas físicas, de acordo com a jurisprudência do CAF. Nesse sentido, a presente análise restringirá as questões que restaram efetivamente controvertidas. Créditos de insumos, outras aquisições. No que se refere ao pretendido crédito na aquisição de energia elétrica e lubrificantes do regime da 9363, trata-se de matéria já simulada nesse CAF, a súmula 19, que impede, esse creditamento. Portanto, afasta-se a pretensão do recorrente se creditar nas aquisições de energia elétrica e lubrificantes, destacando somente o que já havia sido ressaltado pela repartição de origem pela DRJ, no sentido de que tal direito a crédito somente passou a existir no regime alternativo de apuração do crédito presumido, a Lei 10.276. Quanto às demais aquisições, acetileno, oxigênio, gás, barro, bentonita, silicato sódio, sodox, a fiscalização constatara que tais bens não haviam sido informados pelo interessado como insumos no fluxograma do processo de produção e nem na lista por ele produzida, contrariando o artigo 1º da 9363. Na manifestação de conformidade, o recorrente trouxe aos autos o mesmo fluxograma de produção, assinado pelas mesmas pessoas do quadro funcional da Companhia Siderúrgica do Pará, incluindo os referidos bens no processo produtivo, sem produzir uma linha sequer para esclarecer essa alteração repentina, não tendo sido apresentado qualquer outro elemento de prova que lastreasse essa mudança, que então se mostrou interessante e proveitosa, restringindo sua lacônica defesa aos 2 parágrafos a seguir reproduzidos. Os insumos listados fazem parte do processo produtivo. Sem este, não há produção de gusa. Sua utilização é fato notório, pois são produtos utilizados dentro do processo produtivo para atingir a finalidade de produzir gusa. Neste ato, faz nova juntada de descrição do processo produtivo para comprovar o alegado. Nota-se que, embora faça referência à nova juntada do referido fluxograma, o recorrente nada diz quanto às razões das alterações promovidas. Fato esse que fragiliza sua defesa, principalmente se considerar que o julgador de primeira instância já o havia alertado acerca da necessidade de se comprovar que tais bens integraram o processo produtivo ou foram consumidos ou se desgastaram em contato físico direto com esses mesmos produtos, não bastante sua mera inclusão no rol de pretensos produtos intermediários, como efetivado pelo intermédio da lista. As exigências destacadas pela DRJ enquanto os previstos na legislação que rege a apuração do crédito presumido do PI. Aí eu passo aqui a Lei 9363, utilizar subsidiariamente a legislação do IPI, o RIP, os estabelecimentos industriais poderão creditar-se, aí fala aí, das matérias-primas, do intermediário. Nesse contexto, em face da precariedade da prova apresentada, deve-se afastar a pretensão do recorrente se creditar nas aquisições de acetileno, oxigênio, gás, barro, bentonite, silicato de sódio e sodox, no termo do artigo inciso 3 do artigo 16 do PAF. Os motivos de fato, direito, os fundamentos, pontos de discordância e razões e provas que possuíam. Escrituração do RAIP. Sobre a obrigatoriedade de se escriturar o RAIP para se beneficiar do crédito presumido, a fiscalização se pronunciou. Então, está aqui, a fiscalização falando que ele não apresentou qualquer registro relativo ao crédito presumido
E dessa forma, considerando a ausência de escrituração do livro, né, não há crédito a ser reconhecido. O recorrente argumenta que, por não ser contribuinte do IPI, ele não se encontra obrigado a escriturar o RAIP, não se dando conta que o crédito presumido de IPI se encontra autorizado apenas em relação à exportação de produtos industrializados pelo exportador, conforme se verifica do seguinte dispositivo legal. Então, aqui, ó, o artigo 1º da 9363. A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais faz jus ao crédito presumido, incidentes sobre as respectivas aquisições no mercado interno de matérias-primas, produto intermediário e matéria de embalagem para utilização do seu processo produtivo. Dessa forma, somente o exportador produtor, ou seja, o exportador industrial, pode se beneficiar do crédito presumido de IPI, do que se conclui que, não se tratando de pessoa jurídica produtora de mercadorias nacionais, como alega o recorrente ser o seu caso, não há que se falar em crédito presumido de IPI. A portaria 3897, que regulamentou o crédito, né, assim dispõe sobre a matéria. Aí eu repito aqui, né, o crédito presumido, de acordo com o dispositivo supra, é a legislação do IPI que vai orientar a definição de produção e insumos para o fim de fruição do crédito presumido. Enquanto determinado que a primeira utilização do crédito presumido será a compensação de débitos do IPI decorrentes das vendas do mercado interno. Nesse sentido, prevalecendo o argumento recorrente de não ser ele contribuinte do IPI, ele não pode pretender se beneficiar do crédito presumido, pois, de acordo com a legislação referenciada, somente os produtores ou industriais se encontram autorizados a fruição do incentivo fiscal. Por outro lado, acerca da questão específica sobre a obrigatoriedade ou não de se escriturar o RAIP para fim de beneficiar do crédito presumido, tem-se o acordo da Câmara Superior, aqui, de 2019, né? A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal fica condicionado à comprovação da escrituração do RAIP, né? Merece registro o seguinte trecho do voto condutor desse acordo, eu produzo esse trecho aí, né? Portanto, em razão da obrigatoriedade prevista na legislação tributária acerca da escrituração do livre registro do IPI, para fins de apuração do crédito presumido do IPI, tem-se por prejudicada a defesa do recorrente quanto a essa questão, pois, conforme constatou a fiscalização e reafirmou o próprio interessado, o referido livro não foi escriturado no período de apuração desses autos. Acho que esse argumento aqui já derruba tudo, né? Porque sem a prova escritural, né, não tem como, né? Aquisição junto de pessoa física. O recorrente aparente decisões do CAF argumenta direito ao crédito presumido, mesmo na hipótese de aquisição junto à pessoa física. Conforme já apontado pelo DRJ, em fase da decisão do STJ, recurso repetitivo, essa observância dessa decisão é obrigatória. Diante do decidido do item anterior deste voto, não tendo o recorrente escriturado o RAIP nos termos exigidos pela legislação tributária, a ele não se pode conceder o direito de fruição do benefício fiscal, razão pela qual aqui também se denega seu pleito. Então, diante do exposto, eu voto por negar o provimento. Seu item 115 da pauta? Vale para o 116 também. Que vale para o 116. Então, uma dúvida aqui, presidente. Uma dúvida aqui. Pode falar? Sim. Elson, a gente já aceitou por outros documentos a questão da aquisição junto a pessoas físicas. Não poderia ser o caso também, se ele comprovou, né, as aquisições todas, tal, e tem lastro em outros registros contábeis e fiscais? Não, mas ele mesmo está dizendo que ele não é industrial. Então, só isso aí já... Ah, tá. Se ele não é industrial, ele não tem direito ao crédito presumido. Verdade, você falou, bem lembrado. Alguém que apura um crédito presumido de IPI e se diz não contribuinte nessa atividade e não faz, não usa das formalidades que são os registros. Eu não entendi por que não é contribuinte. Uma companhia siderúrgica não é contribuinte do IPI? Pois é aquela velha questão. Muitas vezes eles querem o crédito do IPI, vai falar, eu não sou contribuinte do IPI, eu pago a ISS, eu sou prestador de serviço, mas quer os créditos do IPI. É esse mesmo raciocínio. Faz uma manobra aí. Ele é contribuinte para usufruir os créditos, tá? Lógico que ele é industrial, não tem dúvida. Os débitos já não são.
Vamos lá. Pronto para votar, Leonardo? Acompanho o relator, presidente. Marcos? Acompanho o relator. Laércio? Com o relator. Márcio? Acompanho, presidente. Pedro? Também acompanho. Eu também acompanho. Só tem aquela menção do que eu discordo que em relação à energia elétrica, mas pelo todo o conjunto da obra nem vale a pena dizer que estou acompanhando pelas conclusões. Então, acompanho o Elcio. Então, na item 115, 116, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso. Eu não entendi o negócio da energia elétrica, por quê? Peraí. Igual o voto anterior aí, que foi do Paulo, né? Nossa. Porque no teu parágrafo fala, no sentido de que tal direito a crédito somente passou a existir no regime alternativo de apuração do crédito presumido previsto na 10.276. Foi justamente... Na 9363 tem a súmula do CARF vedando. Então a gente não pode aceitar, que é o caso aqui. A 10.276, a própria lei fala, pode apurar crédito com energia. Aquele meu voto, o entendimento foi que não. Não, mas... Não, acaba ficando igual, presidente. Não, assim. Deixa eu só ligar aqui. 163 só. 115, 116, bom, já proferi proclamei o resultado. 117. Está sem som, Elcio. O 117 vale para ele e para o 118. Tá. É muito... Acho que tem coisas próximas aqui, mas deixa eu ver aqui, que eu não me lembro assim. Então, aqui também é um despacho decisório que deferiu o crédito de presumido de IPI da 9363 e não homologou a compensação. Junto ao pedido de ressarcimento, o contribuinte carregou aos autos cópias do livro de apuração do IPI. Aqui ele já trouxe o livro, mas é de outro período. Do terceiro trimestre de 2000, do balancete analítico de planilhas contendo dados sobre exportações, de invoice, de notas fiscais de exportação, de telas do sistema Siscomex e de contratos de câmbio. Conta do relatório fiscal que embasou o despacho decisório as seguintes conclusões. Após ter sido intimado e reintimado por mais de uma vez, ao longo de um período de 6 meses, o contribuinte não logrou entregar, principalmente, a descrição pormenorizada dos processos de industrialização, os livros, registro de entrada, registro de saídas e registro de controle da produção e do estoque, notas fiscais originais de aquisição de matérias-primas, do intermediário e material de embalagem, notas fiscais originais referentes a exportações diretas, notas fiscais originais referentes à produção da venda no mercado interno de bens e serviços das operações de conta própria, o preço dos serviços prestados, o resultado oferido nas operações de conta alheia, os conhecimentos de transporte originais atrelados às notas fiscais de aquisição de matérias-primas, material de embalagem e produto intermediário. Ele foi intimado, a fiscalização considera... Travou, né? Para vocês o Elcio travou? Para mim, travou. O Elcio, o Laércio e o Marcos. Para mim também. Pedro também agora. Para mim também. Eu só estou vendo o Paulo e o Leonardo. Eu também. Leonardo e Márcio. Eu vejo você e o Márcio. Engraçado, né?